Paz seja com todos. Hoje nós vamos falar a história de dois reis de Judá. Primeiro sobre o rei Amazias e depois sobre seu filho, o rei Uzias. O objetivo de hoje é aprendermos que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Já deixe o like para ajudar na divulgação do vídeo e vamos para mais este importante estudo. Começando em 2 Reis, capítulo 14, com a história do rei Amazias. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo do seu pai Joás. Contudo, os altares não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Então ele estava indo relativamente bem, fazendo o que o Senhor aprova, mas com algumas ressalvas. Verso 5. Quando ele sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Portanto, ele obedeceu a Torá nesse sentido. Foi ele quem derrotou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Jocteel, nome que tem até hoje. Nós vemos que ele foi vitorioso em uma batalha complicada, na qual ele derrotou 10.000 edomitas. Verso 8. Agora começa o problema. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: venha me enfrentar. Ou seja, o rei Amazias de Judá enviou uma carta desafiando o rei Jeoás de Israel para enfrentá-lo, o que é um absurdo, porque todos são israelitas. Tanto a tribo do sul, composta por Judá e Benjamim, quanto as 10 tribos do norte. Verso 9. Contudo, Jeoás respondeu a Amazias. Então o rei de Israel, o rei do norte, do reino do norte, respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê sua filha em casamento a meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Nós vemos que Jeoás usou aqui uma parábola para tentar dissuadir Amazias de lutar, insinuando que Amazias não teria chances contra ele. O rei de Israel deu uma chance para que ele desistisse desta ideia absurda. Verso 10. De fato, você derrotou Edom e agora está arrogante. Comemore a sua vitória, mas fique em casa. Por que provocar uma desgraça que levará você e também Judá à ruína? Aqui foi um aviso contundente do rei de Israel contra ele. Amazias, porém, não quis ouvi-lo, de modo que Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel e os seus soldados fugiram para suas casas. Diante da arrogância dele, diante da soberba, ele foi derrotado pelo rei de Israel, o qual nem sequer estava andando nos caminhos do Senhor. Mas Deus Todo-Poderoso, ele não aceita essa postura de soberba, de orgulho. Deus, ele pune os orgulhosos, aqueles que se exaltam, Deus não deixa barato. Em 2 Reis capítulo 13, a partir do verso 10, nós vemos que Jeoás tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos.
No verso 11 está dito: ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, antes permaneceu neles. Só que mesmo assim, mesmo Jeoás sendo um rei ímpio e desobediente, Deus permitiu com que ele derrotasse Amazias, porque Amazias estava soberbo, estava arrogante, orgulhoso e provocando uma guerra sem sentido. Então nós vimos que Judá foi derrotado por Israel numa guerra que não precisava ter entrado, numa contenda totalmente desnecessária, e os seus soldados fugiram para suas casas. Jeoás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás foi a Jerusalém e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele fez um estrago, derrubou grande parte do muro da cidade, deu um prejuízo enorme. Verso 14. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real. Também fez reféns e então voltou para Samaria. Olha o tamanho da tragédia que foi causada simplesmente pela soberba, pela altivez, sem a menor necessidade de que isso acontecesse. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16:18. Isso descreve Amazias. Sua vitória sobre Edom o levou a desafiar Israel, o que levou à sua queda diante de alguém que era mais forte do que ele. Ele foi advertido sobre o resultado desastroso, mas pensando de si mesmo mais do que deveria, foi para a batalha e foi derrotado. A humildade deve caracterizar todo cristão, pois o Eterno resiste aos orgulhosos. Eu vou colocar mais algumas passagens para que possamos refletir. 1 Samuel 2:3. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. Provérbios 11:2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Portanto, o rei Amazias, ele não foi sábio, lhe faltou humildade. Realmente, quando veio o orgulho no coração dele, chegou a desgraça, como está dito aqui em Provérbios 11:2. Provérbios 15:25. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. A casa dele foi literalmente derrubada, os muros derrubados, o ouro e a prata saqueados, tudo por causa do orgulho que invadiu o seu coração. Agora, meus irmãos, nós vamos para a história do rei Uzias, filho do rei Amazias. 2 Crônicas, capítulo 26. Então todo o povo de Judá proclamou o rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar do seu pai Amazias. Ele teve a oportunidade de começar a reinar com 16 anos de idade. Olha que bênção que o Eterno lhe concedeu. Foi ele quem reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Ele reinou mais tempo que Davi, mais tempo do que Salomão. Davi e Salomão reinaram 40 anos cada um. O rei Uzias reinou durante 52 anos. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Verso 4. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como o seu pai Amazias. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. No verso 5 nós temos uma lição importante. Enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Verso 6.
ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Então a narrativa é uma narrativa de prosperidade, de alguém que buscava a Deus e recebia as bênçãos, o favor de Deus. Verso 11. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número de soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles estava um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Então, até o verso 15, meus irmãos, nós vemos um relato de bênçãos, ele se tornando famoso, poderoso, com grande exército, com carros de guerras, com pessoas de confiança. Nós vemos tudo dando certo para ele. Mas o verso 16, ele já começa com a palavra entretanto, o que não é um bom sinal. Olha o que acontece. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Este é um grande problema que assola o ser humano. Quando o ser humano ele atinge um certo status ou uma certa condição financeira, uma determinada posição social, muitas vezes ele se torna orgulhoso e acaba se arruinando. Por isso que está sendo dito aqui. Depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Ou seja, ele achou que podia fazer a função especificamente atribuída aos sacerdotes. Verso 17. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: Não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isto é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Então ele teve uma chance de se arrepender, de sair do santuário, de ouvir o conselho desses 80 sacerdotes da ordem de Arão, sacerdotes levitas. Verso 19. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Vejam só a consequência. Ele se irritou e se indignou contra os sacerdotes que estavam corretamente admoestando a ele,
afrontou com isso ao Senhor e diante do altar surgiu lepra em sua testa. Recaiu o castigo de Deus sobre ele. Verso 20. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo este tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Olha que coisa terrível! Ele era um rei super respeitado, poderoso, abençoado, e pela sua soberba, pelo seu orgulho, pela sua altivez, ele cometeu atos impensados e sofreu de lepra, separado das pessoas, excluído do templo do Senhor até o dia da sua morte. Nós sabemos que ele não poderia ter queimado incenso no templo, ministério reservado exclusivamente aos sacerdotes, conforme instruções da Torá. Era imperativo que os ofícios real e sacerdotal fossem distintos. Somente em Jesus Cristo, o nosso rei e sacerdote ideal, os ofícios seriam unidos em uma só pessoa. O Senhor fez Uzias prosperar em seu reinado de mais de 5 décadas. A prosperidade, contudo, é perigosa quando não guardamos o nosso coração. Havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína. É triste, mas muito comum que, quando o Senhor nos faz prosperar, aproveitamos suas dádivas como motivo de orgulho. Nós temos que nos desviar desses maus caminhos. O orgulho de Uzias se manifestou particularmente quando ele resolveu se intrometer na adoração que Deus havia reservado unicamente aos sacerdotes. Ele se tornou espiritualmente impuro e assim Deus o tornou fisicamente impuro por meio da lepra. O orgulho geralmente está na raiz da presunção, enquanto que a humildade nos leva a adorar a Deus exatamente do modo como ele prescreveu. Para finalizarmos a lição, vamos para mais algumas passagens para que possamos refletir. Provérbios 18:12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Provérbios 16:5. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Olha que advertência seríssima. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida, ou seja, com certeza serão punidos. Isaías 66:2. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Nós devemos obedecer à palavra de Deus, à vontade de Deus, fazer as coisas como Ele determinou, como Ele ordenou, e não de acordo com o nosso coração. Tiago 4:6. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E para finalizar, 2 Coríntios 10, 17 e 18. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Portanto, deixemos o orgulho, a soberba e a altivez de lado e procuremos nos humilhar diante de Deus Todo-Poderoso, agindo sempre com humildade em todos os momentos de nossas vidas. Por hoje é só. Fiquem todos na paz e na proteção do eterno Deus, Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo que neles há, em nome do Senhor Jesus, nosso Mestre, Rei e Salvador. Amém.